Mais um, Informática para Concursos. A banca da vez agora é a IBAN. Primeiro vídeo que eu faço de informática com a banca organizadora IBAN. Essa foi uma sugestão de uma inscrita no canal. Ela fez essa observação, eu pensei, é verdade. Nunca fiz da IBAN lá. Vamos ver como é que fica. E peguei uma prova para secretária escolar. Dessa vez eu peguei uma de nível médio, de 2016, não é tão antiga, é até um pouco recente, né? Tem menos de 2 anos, vamos dizer aí, da Prefeitura de Santos. Bom, são 5 questões, né? Só tinham 5 questões nessa prova. Sem mais delongas, vamos ver como é que ficou essa resolução aí. No final volto com mais algumas considerações. Bom, essa aí é a capa da prova, não está dando para ver, mas Prefeitura de Santos. Você vê aqui que a secretária de unidade escolar, prova de 2016, não é tão recente, mas também não é tão velha. 2 anos aí. Vamos responder já a primeira questão. Você vê que a qualidade de imagem está abaixo das outras provas que fazemos aqui. Infelizmente eu consegui baixar essa prova na PCI Concursos, né? Foi lá que eu baixei e veio dessa forma. Mas dá para enxergar, gente. Sem choradeira, vamos lá. Ao editar um documento no Word 2010, cujo conteúdo foi separado em colunas, com o uso do comando colunas, do grupo configurar a página, guia layout da página, da faixa de opções. O usuário deseja inserir uma linha vertical no espaço em branco entre as colunas. Esta tarefa pode ser realizada rapidamente. Então você tem 2 colunas, imagina isso aqui, 2 colunas, e quer pôr um risco no meio aqui. Vamos puxar o Word e fazer isso aí para poder responder a questão. Tá, e o Word já deixei um texto com 2 colunas. Aqui ele fala: inserindo uma quebra de coluna disponível por meio do comando quebra de linha. Ele diz que está dizendo aqui, se você fizer isso, vai colocar uma linha aqui no meio. Lembrando que essa é mais uma questão de que você tem que ter conhecimento de Word, tem que estar usando o Word, ao menos esporadicamente. E aí ele diz quebra de coluna. Layout, quebra de linha. Tem aqui quebras, mas quebra de linha não tem. Pelo menos na guia layout não tem isso aqui. Está fora. B. Marcando a caixa de seleção, mostrar tudo na guia página inicial da faixa opções. Estamos aqui na página inicial, tem área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição. Você não encontra faixa de opções aqui, muito menos esse mostrar tudo. Não é. A B. A C. Marcando a caixa de seleção, linha entre colunas, que pode ser acessada clicando no comando colunas, então em mais colunas. Então vamos lá, vou selecionar aqui as colunas, layout, né? Colunas, mais colunas, conforme está dizendo na opção, linha entre colunas e ok. E aí ficou uma linha no meio das colunas aqui. Então, marcando a caixa de seleção, linha entre colunas, pode ser acessada clicando no comando colunas e marcando a opção mais colunas. Esse é o nosso gabarito. A D vai falar de borda intermediária por meio do comando bordas, da guia exibição de faixas também não tem nada a ver. A alternativa correta é a C. Vamos para a próxima questão. Aqui uma questão já um pouco mais tranquila, pois quem acompanha meus vídeos aqui no canal já conhece esses 2 carinhas aqui. Vamos lá. Os ícones exibidos na imagem abaixo, disponíveis na guia da página inicial da faixa de opções do Word 2010, refere-se respectivamente aos comandos, então respectivamente. Você tem fórmula e equação aqui na A.
Vamos no Word então procurar essa fórmula e equação. Já podemos excluir a que está aqui no canto, ó. A equação tem o formato de um pi. Eu vou fechar aqui um pouco para você ver, ó. Clicou aqui na equação, vai ter a fórmula aqui, ó. Então no caso a já não seria, porque a equação tem uma forma de um pi. Você vê aqui que tem um x com 2 em cima e a primeira imagem um x com 2 embaixo. Taxado e itálico. O taxado, que acompanha os vídeos, já sabe que tem uma taxa no meio. Itálico. Itálico é a letrinha deitada, ó, aqui no Word, vamos ver, ó. Olha só, página inicial. Aqui você tem o taxado, que é um risco no meio do texto. E você tem o itálico, que deixa o texto deitado, tipo a Torre de Pisa. Então aqui a B já não é. Diminuir fonte e aumentar fonte será representado pelos azinhos. Vamos relembrar aqui, ó. Diminuir fonte. Você tem um azinho com a seta para baixo, o A um pouco menor. E você tem aumentar o tamanho da fonte, um A com a setinha para cima aí. Esses representariam aí diminuir e aumentar o tamanho da fonte. Por exclusão, sobrou a alternativa correta, que é a D. Só para confirmar, vamos lá no Word. Aqui o X com 2 embaixo. Subscrito, porque se está embaixo é sub. Já falei isso em outro vídeo, né? E você tem sobrescrito. Se está em cima é sob. Tranquilo aqui. Uma questão bem facinha de resolver. Vamos para a próxima. 13. Qual o comando da guia inserir? Prestar atenção nessa guia aqui, ó. Guia inserir. Da faixa de opções do Microsoft Word é indicado pela descrição abaixo. Identifica um local ou seleção de texto aos quais pode ser atribuído um nome que o identifica para referência futura. Então aqui, para quem conhece o Word já de longa data, já vem usando, já conhece o que tem na guia inserir. E quem já trabalhou com mala direta, sabe que na guia inserir não tem mala direta. Isso aqui na correspondências, você já pode eliminar a última aqui e ficará com 3 no caso de um chute. Caso você não se lembre o que significa essa identificação em um local ou seleção do texto que será atribuído futuramente. Você tem a A, todo mundo sabe o que é um word art. São aquelas letras pomposas. Você já pode tirar fora também. Você fica com indicador e símbolo. Você vai lá no Word. Você vai no símbolo. Ó. Inserir um símbolo, adicione símbolos que não estão em seu teclado. Escolha de diversas opções, inclusive símbolos matemáticos de moeda e de direitos autorais. Então são símbolos aí, ó. A gente coloca aqui, ó, essa ferradura aqui, que você não consegue digitar com seu teclado, certo? Então a C já não é, sobrou a letra B, indicador, que é o nosso gabarito. Vamos lá no Word, na guia inserir, tá aqui, inserir, indicador, você tem essa espécie de bastão com a bandeira, é o indicador. Aí os indicadores funcionam com hiperlinks e permitem saltar para um local específico no documento. Aí fala como funciona, selecione o conteúdo para o qual deseja saltar, insira o indicador, adicione um hiperlink que aponte para o indicador. Aqui indica um local ou seleção do texto aos quais pode ser atribuído um nome que identifica para referência futura. Ou seja, você vai fazer uma indicação, uma palavra bastante estranha, a pessoa clica nessa palavra, vai saltar, vai para uma referência futura, aqui, ó, que nem diz aqui, vai para uma outra parte do texto, vai estar explicando o que significa aquela palavra. Seria esse o uso adequado aí do indicador.
A alternativa correta é a B. Vamos para a próxima. Agora Excel 2010. Se ao editar uma célula iniciarmos seu conteúdo pelo caractere igual, sinal de igualdade, o Excel interpretará o conteúdo dessa célula como... E aqui isso aqui é uma questão dada, né, gente? Obviamente que a letra A, uma fórmula. Lembrando que no Excel, toda fórmula, sem exceção, toda fórmula tem que começar com igual. Essa aqui é a linguagem que damos ao Excel dizendo, isso é uma fórmula, sinal de igualdade. Você vai ter aqui a letra B, um hiperlink. Vou mostrar aqui para você o que é o hiperlink no Excel. Seria representado por isso aqui, um globo com uma espécie de eclipse azul embaixo. Isso aqui seria o símbolo do hiperlink, tá? Aí você tem a C, a imagem. O que representa a imagem no Excel? Aqui na guia inserir ilustrações, a imagem seria isso aqui, ó. Você tem uma imagem de um sol com a montanha atrás e um computadorzinho na frente. Esse seria a representação de imagens no Excel, tá? E um gráfico, a representação do gráfico no Excel. Aí você tem aqui vários tipos, mas o mais icônico seria essas barras aqui, ó. Essas barras com um gráfico pequeno na frente. Seria mais ou menos isso aí. A alternativa correta é a A. Vamos para a última questão. Última questão aí, um Excel novamente, ao utilizar a função soma-C do Excel 2010, passando para ela dois argumentos. Seu segundo argumento será... Aqui ele pede puro e simplesmente sintaxe. Mas tem uma sacanagem aqui nessa questão, porque ele fala aqui do soma-C. Tá? O soma-C, em essência, ele tem um argumento apenas. Tá? A sintaxe dele, soma-C, é assim, ó. Soma-C dá o intervalo entre, vai lá, sei lá, colocar 1 até a 5. Né? Imagina aí uma coluna com 5 números. Aí o critério, qual o critério? Ah, seja maior que 2. Então ele vai pegar tudo que for maior que 2 aqui como critério. O intervalo da soma normalmente é a coluna que está à frente, B1 até B5. E aí, tudo que for maior que 2 nesse intervalo aqui será somado nesse outro intervalo, que é o intervalo da soma. Mas o que acontece? Essa questão aqui é uma sacanagem, não é o soma-C. Quando você tem dois argumentos, é o soma-Cs composto. Então, e é exigido do candidato aí um pouco de malícia. O soma-Cs já é outra conversa. Tá? Aqui puxei a sintaxe para você aí, ó. Aqui notamos que o intervalo da soma vem na frente. A1 até a 5. Beleza. Depois vem o intervalo de critérios 1. B1 até B5. E aí, qual critério? Maior que 2. Aí o intervalo do critério 2, se você quiser, C1 até C5. Qual o critério 2? Maior que 1. E assim vai. Aí esse é o soma-Cs. Aqui no caso, esse soma-Cs seria usado para associar o intervalo de critério ao intervalo de soma. Por exemplo, imagine que aqui também no B1 até B5 tem números. Só que só vai somar o que for maior que 2, que está alinhado a 1 até a 5. Ou poderia ser o nome aqui, ó, Roger. Então tudo que tiver Roger aqui no B1 até B5 vai associar com essa outra coluna aqui para poder fazer a soma. A ideia é esta. Então vamos partir para as alternativas. O valor que multiplica o resultado da soma. Aí diz aqui qual é o seu segundo argumento. O primeiro argumento está aqui, né? Intervalo da soma. O segundo argumento, intervalo do critério.
o valor que multiplica o resultado da soma. Isso não tem nada a ver aqui, tá fora. O critério que define quais células deverão ser somadas. Exatamente, está aqui, entre B1 e B5. Aqui, por exemplo, puxa só o que for Roger. Então, só as células que tem Roger serão somadas. Aqui, a alternativa correta está certa. É o critério que define quais células deverão ser somadas. É o segundo aqui. Depois vem o valor que será somado às células definidas no primeiro argumento. Isso aqui também não é. O percentual que deverá ser somado às células do primeiro argumento. Também não tem nada a ver. Uma questão um pouco mais complicada, pois trabalha com sintaxe. Talvez seja mais tranquilo para nós resolver uma fórmula dada, por exemplo, como a VUNESP faz, coloca os dados e aí vamos resolver, do que analisar a sintaxe, porque isso aqui é pura decoreba. E por hoje é isso. É isso, pelo que deu para perceber, a IBAN trabalha muito mais com a decoreba, ela quer muito, explora muito o conhecimento que você tem das imagens, da ferramenta, o que cada ícone faz, é mais ou menos por aí. Já a VUNESP tem aquela pegada mais operacional. Entretanto, essa prova foi muito mais suave do que a última que eu resolvi para nível superior da VUNESP. Eu diria que foi até uma prova justa essa da IBAN. Pode ser que eu venha com o volume 2 da IBAN, tudo vai depender do número de visualizações, da aceitação do público, aí eu faço um volume 2. Enquanto isso, por enquanto é essa. Tá? Até semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima. Valeu!